Vamos para a palavra. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, verso 32 ao 43. Amém, meus irmãos? Nos diz o seguinte: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore a vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as suas viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Gracioso Deus, Pai Santo, poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus, oro a Ti neste momento, te dando graças por Teu infinito amor. Senhor, te peço que o Teu Espírito me conduza nesta pregação, de modo que a Tua igreja seja fortalecida e edificada. Eu te peço que o Teu Espírito traga ao nosso entendimento o que a Tua palavra quer dizer, Senhor. Que o Senhor possa usar meus lábios e trazer clareza com relação a esse texto, para que não somente saiamos daqui entendendo, mas também aplicando esta palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine uma cidade pequena onde todos conhecem uma senhora muito piedosa. Imagine só essa cena. Uma cidade pequena onde todos conhecem uma senhora muito piedosa. E essa senhora, ela está sempre pronta a ajudar as pessoas, sempre pronta para visitar, sempre pronta para socorrer aqueles que estão passando necessidade. É uma senhora muito ativa nesse sentido na comunidade, na sociedade. Ela não é uma senhora famosa, ela não ocupa nenhum cargo importante, ela não sobe para pregar em púlpitos, ela não dá palestras, ela não é famosa, mas a sua ausência, ela muda completamente o ambiente no qual ela está inserida. Pois é uma senhora que, apesar de não ser famosa, de não ter cargos elevados na sociedade, é uma senhora muito relevante para a sociedade. E um dia, meus irmãos, imagine a cena, essa senhora, muito querida, muito zelosa, muito piedosa, ela adoece e morre. O impacto é imediato.
as pessoas sentem que algo essencial foi perdido. Agora pense, e se Deus resolvesse interferir de forma tão poderosa que aquela perda se transformasse em um testemunho vivo para a glória de Cristo? Seria algo extraordinário, não é verdade? E é exatamente isso que acontece aqui nesse texto que nós fizemos a leitura. Atos capítulo 9, versos 32 ao 43. É basicamente essa história que nós vamos ver aqui neste livro. Mas antes, nós precisamos compreender um pouco o contexto. O contexto não é nada diferente daquilo que nós já vimos falando durante o ano passado, a exposição que nós estamos fazendo aqui de Atos. O livro de Atos, como eu já falei diversas vezes, registra a expansão do Evangelho do Cristo ressuscitado, governando sua igreja pelo Espírito Santo. Após a conversão de Saulo, aqui no capítulo 9, a partir dos versos 1 até o 31, Lucas ele volta a sua atenção ao ministério de Pedro. Lucas vem narrando sobre a conversão de Saulo, sobre como foi o seu processo de adaptação, de aceitação entre os discípulos. E de repente, do verso 32 a seguir, Lucas muda o foco daquilo que ele está falando e ele começa a dar ênfase, dar atenção ao ministério de Pedro, mostrando que o mesmo Cristo que salvou o perseguidor, que salvou a Saulo, agora continua operando sinais por meio dos seus apóstolos. Os acontecimentos em Lida e Jope não são histórias isoladas, mas marco do avanço do reino, confirmando que Jesus ainda está vivo e ativo no meio dos seus apóstolos e discípulos. Lucas vai nos mostrar, meus irmãos, que Cristo continua agindo com poder e compaixão através dos seus servos para edificar a igreja e também para conduzir muitos à verdadeira fé. A fé salvífica, a fé em Cristo Jesus. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. E a primeira parte desse texto, dos versos 32 ao 35, vai nos mostrar, meus irmãos, que Cristo ele restaura o impotente para glorificar o seu nome. Cristo restaura aquele que é invalidado, seja por uma questão física, seja por uma questão emocional, seja ela qual for, para glorificar o seu próprio nome. O verso 32 vai nos mostrar que Pedro, ele encontra um homem por nome de Enéas. E Enéas, conforme nos fala aqui o verso 33, Enéas, ele é um homem que está paralítico há cerca de 8 anos. Enéas está invalidado há cerca de 8 anos. Há 8 anos Enéas não consegue fazer nada. É uma pessoa acamada. É uma pessoa que depende de outras pessoas. Está fragilizado por conta de uma condição física. Então Pedro encontra esse homem que está paralítico há 8 anos. E quando Pedro chega para esse homem, veja o que é que ele diz para ele no verso 34. Ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. É interessante a gente ver as palavras de Pedro, porque Pedro, ele não atribui esse milagre a si mesmo, meus irmãos. Ele não se gloria nesse milagre. Ele diz a Enéas: Jesus te cura. E isso é interessante, porque Pedro tira o foco dele. Pedro, ele não atribui o milagre a si. Ele atribui o milagre a Cristo. Ele não aponta esse milagre para ele. Ele não se vangloria nisso, ele não se exalta nisso. Ele aponta para quem realmente faz o milagre, meus irmãos. Então, isso aqui é interessante porque muitas pessoas vêm até nós e dizem: eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de restaurar, eu tenho o poder de libertar. Não tem poder de nada, meus irmãos. Quando alguém chegar para você dizendo que tem poder de fazer alguma coisa, diga na cara dele: você é muito mentiroso. Porque quem cura é Jesus Cristo. E Pedro faz questão de mostrar isso, meus irmãos. Pedro não atribui o milagre a si, ele atribui o milagre a Jesus. Ele aponta diretamente para Cristo, meus irmãos. Isso é interessante demais. Ele aponta diretamente para Cristo.
E aí a gente vê que a cura naquele momento, ela é imediata. A cura naquele momento, ela é completa e ela é visível. Todas as pessoas têm conhecimento daquilo que aconteceu. Porque é uma cura verdadeira, diferente das curas que nós vimos hoje aí, passando nas televisões, nessas igrejas neopentecostais, que dizem que a pessoa está curada e ninguém vê nada. É uma cura, é tirando um caroço de dentro da barriga, é curando uma cor interna, é curando uma dor de cabeça, uma coisa que ninguém vê, mas aqui não. O homem estava paralítico há 8 anos, era de conhecimento de toda a comunidade. Todas as pessoas sabiam que aquele homem era paralítico, que aquele homem estava enfermo, que não podia andar. E quando Pedro, em nome de Jesus, cura aquele homem, a cura é completa e é visível. E o resultado não é admiração pelo apóstolo Pedro. As pessoas não ficam dizendo, nossa, como aquele homem tem o poder, é cheio de poder, aquele homem tem autoridade. Não. O resultado é diferente. O resultado é conversão. As pessoas se convertem a saber que Pedro curou Enéas, que há 8 anos estava invalidado. Veja o que aqui diz o verso 35. E o viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, meus irmãos, aqui Pedro nos ensina, Lucas nos ensina, melhor dizendo, nos falando acerca de Pedro, que o poder não está no instrumento. Nós somos instrumentos de Deus. Deus pode, em um eventual momento, nos usar para curar a vida de alguém. Deus pode fazer isso. Deus pode nos usar para curar alguém. Para alguém ser liberto das suas más práticas. Mas o poder não está em nós. O poder está em Cristo, que age por meio de nós. O poder está em Cristo, que age por meio dos seus instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. E Deus nos usa para que o seu nome seja glorificado e para que pessoas sejam levadas à conversão. Às vezes a gente vai falar muito de curas, de libertação. Eu tenho um ministério de cura, eu tenho um ministério de libertação. Mas quando você ora pelas pessoas e elas são libertas, para onde elas vão? O que acontece na vida delas? Elas se arrependem dos seus pecados ou voltam novamente para suas más práticas? Quando nós oramos por alguém, quando nós somos instrumentos na vida de Deus para uma pessoa, somos instrumentos de Deus, para a vida de uma pessoa, essa pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Ela é curada, ela é liberta e ela é salva. Ela é transformada, meus irmãos. E é isso que Pedro nos mostra. É isso que Pedro nos mostra, meus irmãos. Pedro nos mostra que o poder não está em nós. O poder está em Cristo Jesus. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra, dos versos 36 a 39, é que Cristo, ele valoriza o serviço silencioso dos seus santos, dos seus servos. Em Jope, nós vamos encontrar uma mulher por nome de Tabita, ou, em grego, Dorcas. E essa mulher aqui, meus irmãos, ela não é conhecida porque ela faz milagres. Ela não é conhecida porque ela dá palestras. Ela não é conhecida porque ela tem um cargo importante, seja na sociedade, seja na vida da igreja. Ela é conhecida, meus irmãos, porque ela faz obras. Ela é conhecida porque ela ajuda a comunidade. Ela é conhecida não por fazer coisas miraculosas, mas ela é conhecida por fazer trabalhos simples, por ajudar a comunidade, por prestar serviço à comunidade. Lucas, ele faz questão de registrar o testemunho dessa mulher. E aí, quando ela morre, as viúvas mostram as túnicas e os vestidos que foram feitos por ela. E isso revela, meus irmãos, que o serviço cristão, ainda que discreto, tem grande valor no reino de Deus. As mulheres, as viúvas, mostravam os vestidos que haviam sido feitos por Dorcas. Mostrava o trabalho da mão de Dorcas. E isso mostra para nós
que o nosso serviço, menor que seja, ele é recebido por Deus. Ele tem grande valor no reino de Deus. Então, meus irmãos, isso aqui serve de consolo para nós, de fortalecimento, de palavra de ânimo. Porque por mais que nós não estejamos fazendo serviços, entre aspas, grandiosos aos olhos dos homens, os nossos simples serviços, eles são valorizados no reino de Deus. Então, meus irmãos, por mais que seja menor aos nossos olhos o serviço que Deus colocou em nossas mãos, nós devemos fazer com o maior zelo do mundo. Nós devemos fazer nossos serviços sempre com cuidado, sempre com zelo, sempre com amor, sempre com dedicação. Porque, meus irmãos, os nossos simples serviços têm grande valor no reino de Deus. Deus não olha para os nossos serviços como os homens olham. Porque muitas vezes nós temos a atitude de analisar o serviço das pessoas pelo tamanho do serviço. Se o serviço é grandioso, nós achamos que estamos agradando a Deus. Mas Deus não olha, meus irmãos, para a grandiosidade do serviço aos olhos dos homens. Deus olha para a dedicação que nós fazemos, seja nos serviços mais simples. Porque esses serviços mais simples, ele tem um grande valor no reino de Deus. Então Cristo, ele não apenas opera através dos apóstolos. Ele também edifica a sua igreja por meio de servos fiéis no cotidiano, nos trabalhos do dia a dia. Deus usa de fato Pedro. Pedro faz um trabalho maravilhoso. Pedro cura o homem que estava paralisado em sua cama, estava invalidado. Mas Deus usa também a vida de uma mulher para ser muito importante na comunidade. E Deus olha para esse trabalho. E Lucas coloca esse trabalho de Dorca na mesma narrativa que o que Pedro fez. E Dorca não é desprezado por Lucas. Pelo contrário, ela é lembrada por Lucas. Ela é colocada aqui na narrativa bíblica. E isso nos mostra, meus irmãos, que nós devemos também ser importantes na sociedade onde a gente está incluído. Nós devemos ajudar as pessoas. Nós devemos servir a Deus, assim como essa mulher. O texto nos diz, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorca, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmola. Ela se dedicava a isso. E nós também, meus irmãos, devemos aprender o valor de servir a Deus no cotidiano. O valor de servir a Deus no ordinário, naquilo que é rotineiro em nossas vidas. Porque Deus também, meus irmãos, valoriza esse trabalho. Deus valoriza esse trabalho. A terceira verdade que esse texto nos mostra é que Cristo vence a morte para confirmar o Evangelho. Pedro, ele ora assim: Tabita, levante-se. Ou levanta-te. O verso 40. E é impossível a gente ler esse texto aqui. Quando a gente ouve essa fala de Pedro, a gente lembra logo de quem? De Jesus. Jesus e a filha de Jairo. Não é verdade? É impossível a gente não lembrar das palavras de Jesus. E o ponto aqui não é uma mera imitação, mas é dar continuidade ao trabalho de Cristo. Nós devemos dar continuidade ao trabalho de Cristo, meus irmãos. Como eu falei, o Evangelho de Lucas, eu falei na semana passada, se não me falha a memória. O Evangelho de Lucas fala de tudo que Cristo começou a fazer e a operar. E Atos fala da continuidade da obra de Cristo por meio dos seus servos, guiados pelo Espírito Santo. Então Pedro dá continuidade àquilo que Cristo já havia começado. Não é uma mera imitação. É de fato a sequência que Pedro está dando. E aí a gente vê que o resultado daquilo que Pedro faz, novamente é evangelístico. O primeiro resultado, a primeira cura daquele paralítico que há 8 anos estava parado, foi conversão. Pessoas se converteram ao ver aquele milagre. E novamente nós vamos ver que o resultado é outra vez evangelístico. O verso 42 diz: E isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Após aquela mulher
ser novamente, voltar à vida novamente através da oração que Pedro fez. Muitas pessoas conhecem isso que aconteceu e creem no Senhor. E aí o texto termina, meus irmãos, com Pedro hospedado na casa de um curtidor. E isso nos mostra que o Evangelho ele rompe barreiras. Então o que é que nós concluímos aqui, meus irmãos? Que Atos 9, dos versos 32 ao 43, nos ensina que Cristo, ele não está ausente, nem sua igreja foi deixada à própria sorte. A igreja de Cristo não está abandonada, meus irmãos. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Cristo cuida de cada um de nós. Cristo cuida das nossas vidas, nós não estamos deixados à própria sorte. Ele continua restaurando, meus irmãos. Ele continua valorizando os serviços, por mais simples que seja, dos seus santos. Ele continua, meus irmãos, vencendo a morte. E tudo isso para a glória do seu próprio nome e para a expansão do Evangelho. Então, como nós devemos aplicar isso em nossas vidas? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que toda verdadeira obra cristã deve apontar para Cristo e não para aquele que está sendo usado por Ele. A verdadeira obra deve apontar para Cristo e não para o instrumento. Nós devemos ter isso em mente, meus irmãos. Quando nós estamos aqui pregando, quando nós estamos saindo para evangelizar, quando Deus nos usa por sua misericórdia para curarmos alguém, nós devemos entender, isso tudo que nós estamos fazendo deve ser para a glória de Deus. Deus não faz isso para que eu seja exaltado. Ele faz isso para que o seu nome seja exaltado. Como Pedro, nós devemos dizer, é Cristo Jesus quem age e não nós. Esse é o coração, meus irmãos, de alguém que de fato entendeu a essência do Evangelho. A segunda verdade que nós devemos aplicar é que o serviço fiel, mesmo invisível aos olhos dos homens, mesmo que os homens desprezem, mesmo que os homens não valorizem, sabe por quê? Às vezes a gente chega na igreja e tem uma classe de serviços, tem aqueles mais cobiçados, que é o pregar, né, que é o dirigir culto, que é o estar na frente de algum trabalho, e tem aqueles trabalhos internos, que é ornamentar a igreja, que é limpar a igreja, que é cuidar dessas partes internas, onde muitas pessoas não vêm. E muitas vezes esses trabalhos internos são desprezados pelos homens, mas ele é muito importante para Deus. Porque, meus irmãos, às vezes a gente acha bonito estar aqui na frente pregando, só que mais bonito é a gente chegar num culto e ver a igreja toda organizada, toda limpinha. Porque que adianta estar aqui na frente pregando e a igreja suja? Porque às vezes a gente não valoriza o trabalho interno da igreja. Mas esse trabalho interno da igreja é de suma importância. E por mais que seja invisível aos homens, esse trabalho é muito precioso aos olhos de Deus. Deus valoriza, meus irmãos. Então, quando você se dispuser a fazer algum trabalho, faça tendo esse entendimento em seu coração. Eu não estou fazendo para agradar a homens. Eu estou fazendo porque Deus merece. E por mais que ninguém esteja vendo, eu vou fazer o meu melhor, porque aquele que precisa ver me contempla. E eu não faço para homens, então, portanto, o que eu faço para Deus deve ser o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor para Ele. É um trabalho simples, mas é o melhor que eu tenho para oferecer para Deus. E Deus não despreza, meus filhos. É invisível somente aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é muito valioso, é muito precioso para o reino de Deus. Cada serviço, por menor que seja, que nós fazemos para a glória dele. A gente vê que Dorcas, ou Tabita, ela não pregava, mas o seu amor era um sermão vivo, meus irmãos. A forma como ela fazia, o que ela fazia com amor, era um sermão vivo. Aquelas viúvas não podiam suportar a ideia de viver sem Dorcas. E quando Pedro chega, Pedro é chamado para vir a Jope, e quando Pedro chega, elas mostram o que ela fazia. Olha o vestidinho bonito que Dorcas fazia para mim, Pedro. Olha, a gente não pode perder essa mulher. Essa mulher é importante demais para mim. Então que nós sejamos importantes na vida de uma pessoa, meus irmãos. Que nós sejamos importantes na vida das pessoas na sociedade. Que nós não venhamos se apegar a isso, a púlpito, a microfone, essas coisas. Não, isso aqui é insignificante.
se nós não formos como Dorcas em nossa vida. Se as pessoas não sentem falta de nós quando nós estamos ausentes. Nós precisamos impactar a vida das pessoas, e a vida das pessoas só são impactadas na vida cotidiana. Na vida cotidiana, meus irmãos. A outra verdade que esse texto nos mostra é que Cristo tem poder sobre enfermidades e sobre a morte. E isso nos chama a confiarmos nele. Nós não temos motivo para ficarmos desesperados. Às vezes a enfermidade bate na nossa porta, meus irmãos, e a gente se desespera e fica naquele sentimento ruim, naquela angústia. Mas esse texto nos mostra que Cristo, ele tem governo sobre as enfermidades. E por isso nós devemos descansar nele. Porque nada de ruim acontecerá em nossas vidas, meus irmãos, se Deus, ele não quiser. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu vi uma frase no filme que eu achei interessante. E a mulher desesperada, querendo que o senhorzinho cuidasse da saúde, ele disse: se Deus não quiser que eu morra, ninguém pode me matar. Mas se Deus quiser que eu morra, ninguém pode me impedir. Então, meus irmãos, tudo está no controle de Deus. Deus governa as nossas vidas. E nós devemos confiar nele, descansar nele. Não fique desesperado, não fique ansioso. Fique em paz, meus irmãos. E a última verdade que esse texto nos mostra é que o agir de Deus na igreja tem um propósito missionário. Quando Cristo age, o resultado ele deve ser fé, arrependimento e conversão. É isso que deve acontecer. Se você vem à igreja, a igreja ela é cheia de poder. Quando o pregador pega o microfone, o poder dessa, a igreja quebra as cadeiras tudo. Mas você olha para a vida dessas pessoas e não há arrependimento, não há fé e não há conversão, isso pode ser tudo, menos poder de Deus, meus irmãos. Porque o poder de Deus, quando ele se manifesta na vida da igreja, ele gera fé, ele gera arrependimento e ele gera conversão. Então fuja. Às vezes a gente fica atraído. Nossa, a igreja lá é poderosa. Vê o tanto de gente que tem naquela igreja. E tem os que pega a cadeira e ruma no outro. É a coisa mais linda do mundo. Coisa mais maravilhosa. Pega o paletó e ruma. Eu conheço um pastor que fez muito isso. Hoje em dia não fez mais não, graças a Deus. Graças a Deus. Não faz mais. Não pega um paletó e joga na... Depois eu vou mandar esse trecho para ele. Mas, meus irmãos, fuja disso, meus irmãos. Procure sempre viver pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar sobre os pés e vamos agradecer a Deus. Eu acho que o pastor não vai gostar nada disso que eu falo. Mas vamos orar. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus eu te exalto, eu te louvo na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por teu infinito amor. Muito obrigado por nos trazer ensinamentos tão aplicáveis ao nosso coração. Ó Pai, quantas vezes nós nos perdemos querendo te glorificar em coisas grandes, quando na verdade o Senhor pode ser glorificado nas coisas mais simples que nós podemos fazer. Nos ensina, Pai, a sermos como Dorcas, a glorificar teu nome nas coisas simples, a te exaltar naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós íamos ter amor em tudo que nós fazemos, Senhor. Que em tudo, Senhor, que vier à nossa mão, que nós vamos fazer segundo aquilo que tua palavra nos diz. Que nós vamos fazer segundo a nossa própria força. Em nome de Jesus, nos ensina a te glorificar nas coisas simples, a te adorar. É o que a tua palavra diz, Senhor. Como tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Em nome de Jesus, nos ensina a ser fiel no pouco. É isso que nós te pedimos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.